Você achava que a norma fundamental de Kelsen são as constituições? Não, não são. Sei que vai ser meio polêmico isso que eu vou falar hoje, mas a norma fundamental em Kelsen, ela tem um outro significado, tá? Por que em norma fundamental, né? Hans Kelsen pensou num ordenamento jurídico baseado na linguagem. Então, o que define o direito em Kelsen é a linguagem normativa. Normas válidas que são produzidas a partir de uma hierarquia escalonada, um escalonamento de normas, né? Usando a expressão que ele utiliza, e que vai formar, portanto, a ideia de um ordenamento jurídico coeso. Muito bem. Mas aí vem uma pergunta que é filosófica. A pergunta é, se as normas inferiores têm a sua validade baseada nas normas superiores, qual norma valida a norma superior? Em outras palavras, a grande questão é pensar que se uma Constituição Federal é a norma superior de um país, de onde vem a validade de uma norma constitucional? Em outras palavras, se a Constituição valida todo um ordenamento jurídico, quem valida a Constituição? Essa que é a questão, tá? Essa é a questão que Kelsen vai responder com o conceito de norma fundamental. Muito bem. Agora vem um detalhe que é interessante. Kelsen pensou numa teoria pura do direito. O que significa uma teoria pura? Dentro do neopositivismo lógico, a ideia da pureza está ligada à ideia da linguagem, de um sistema simbólico, que vai definir os limites daquilo que pode ou não pode vir a ser direito, no caso específico, né, do neopositivismo jurídico. Então Kelsen poderia cair na tentação filosófica, ele poderia, tá, de dizer que o fundamento de uma Constituição Federal está fora do direito. Está, por exemplo, na política, na Assembleia Constituinte originária, poderia estar num ideal de democracia, convicções de justiça, moralidade política. Ou seja, Kelsen poderia cair na tentação de entrar em uma contradição com a sua própria teoria, que é uma teoria pura do direito, percebe? Só que Kelsen é um autor muito inteligente e ele é muito esperto também. Ele não pratica esse erro, ele não cai nessa tentação. Para ele ia ser muito fácil. Quando os colegas deles perguntavam, tá, mas então qual que é o fundamento de uma Constituição Federal? Ele poderia responder como todos os outros. É a democracia, é a política, é a Assembleia Constituinte, é a justiça, é o Volksgeist do Savigny. Podia ser qualquer coisa, percebe? Qualquer referência externa ao direito. Mas Kelsen, coerente com o seu ideal de construção de uma teoria pura do direito, não deu essa resposta. Ele não caiu nesse erro, nessa contradição de negar o seu próprio pressuposto, né, de uma teoria pura, uma teoria que não estabelece referências, né, com um ambiente linguístico exterior ao próprio direito. Mas aí vem um problema. Então quer dizer que a Constituição Federal não tem fundamento jurídico, né? Que o fundamento de uma Constituição seria, então, algo que não faz parte do direito e, portanto, não se poderia ser trabalhado isso em termos jurídicos? Aí vem, galera, uma contribuição muito importante que Kelsen não cita isso, tá? Essa é uma leitura que nós fazemos, né? Que não é mera coincidência, já vou explicar a vocês por quê, tá? Não é mera coincidência, mas essa ideia de Kelsen, que ele vai chamar de norma fundamental, tem uma relação direta com o conceito de conjunto hipotético fundamental da matemática de Bertrand Russell. E por que isso não é uma coincidência? Porque Bertrand Russell é um dos caras mais estudados no âmbito do Círculo de Viena, que é o lugar do neopositivismo lógico, tá? O neopositivismo, turma, é um movimento que é muito maior do que só o direito, né? Tu tem o neopositivismo em diversas outros ramos, né, do conhecimento, outras disciplinas, outros campos do saber, inclusive na física, na matemática. Kurt Gödel, por exemplo, né, no âmbito da física, desenvolveu o teorema de completude, ele era também, né, do Círculo de Viena. Rudolf Carnap, na área da linguagem. Temos também um dos pais, digamos assim, um dos fundadores, né, do Círculo de Viena e dessa concepção, essa nova concepção de linguagem, que é Wittgenstein, certo? E todos esses caras
da filosofia, da matemática, do direito, das ciências sociais, da economia, da linguagem, vão estudar muito essa lógica, essa matemática de Bertrand Russell, que é o Princípio Matemática, né? Um livro super importante assim, da época. E nesse livro, Russell faz a mesma pergunta que fizeram para o Kelsen, só que no campo da matemática. A pergunta é a seguinte: na lógica dos conjuntos, lembro isso, a gente estudava até no segundo grau, né? O está contido, não está contido, lembra aquela lógica dos conjuntos, né? Então em Russell descobre ali um paradoxo. O paradoxo é o seguinte: o conjunto que contém todos os conjuntos pode conter a si mesmo? Ó, isso é um paradoxo. O conjunto que contém todos os conjuntos contém também a si mesmo? É o mesmo paradoxo da pergunta pela validade de uma Constituição Federal. A Constituição Federal, ela é direito, ela valida o direito, e se ela é direito, ela também valida a si mesma, sem um fundamento externo, tá? Bertrand Russell, para responder a esse paradoxo, ele vai inventar, olha só, a palavra correta, o verbo é esse mesmo, inventar, ele vai criar o conceito de conjuntos hipotéticos fundamentais. O que são conjuntos hipotéticos fundamentais? É um conjunto que não existe, ele é apenas pressuposto para responder a essa pergunta pelo fundamento. Porque para um sistema funcionar, ele não precisa de um fundamento, certo? A pergunta pelo fundamento é uma pergunta filosófica, é uma pergunta externa ao próprio sistema de referência. Então, Bertrand Russell, para resolver esse paradoxo, ele cria esse conceito. Ele diz, o fundamento de um conjunto que contém todos os demais conjuntos é um conjunto hipotético, fundamental, que dá esse fundamento. Mas ele existe, esse conjunto? Não, ele não existe. Ele é uma criação intelectual. É uma resposta para uma pergunta filosófica, entende? Mas ele não tem uma existência ontológica. Pronto. E a norma hipotética fundamental de Kelsen, então? Olha a conexão, olha como isso tem tudo a ver, tá? Para Kelsen também, a norma hipotética fundamental é uma norma pressuposta. Ela é um conceito. Ela não é uma norma que existe. Ela não é a Constituição, certo? Ela não tem a ver com direitos humanos. Atenção, a norma hipotética fundamental em Kelsen não tem conteúdo. Ela não é uma norma material. Ela é um conceito puramente formal. Feito para quê? Para responder a pergunta pelo fundamento de uma Constituição que fundamenta todo o direito. E se essa Constituição também é direito, ela fundamenta também a si mesma, tá? A resposta, lembrem, poderia ser: a Assembleia Constituinte fundamenta uma Constituição. A política, a democracia, o Estado democrático de direito e sua tensão entre constitucionalismo e democracia fundamentam a Constituição. Mas Kelsen, no quadro rigoroso, científico, da sua teoria pura, pensa uma resposta muito inteligente, né? É uma norma fundamental, uma norma pressuposta, que não tem conteúdo, ela não diz nada, não diz nem sim, nem não, ela é apenas um conceito hipotético, que não tem existência, portanto, tá? Criado para responder a essa pergunta filosófica do fundamento de uma ordem jurídica, tá? Quer dizer, então, que uma ordem jurídica não tem um fundamento além de si mesma, né? A resposta em Kelsen é: não precisamos fazer essa pergunta, porque essa não é uma pergunta do direito, essa é uma pergunta da filosofia política, uma pergunta da sociologia, de outras referências. No quadro de uma teoria pura do direito, basta saber que o direito funciona muito bem com esse pressuposto hipotético, que ele deu o nome de norma fundamental. Tá? Para saber mais sobre isso, turma, é interessante ler não só a teoria pura do direito, mas principalmente a Teoria Geral do Direito do Estado e a Teoria Geral das Normas, que é uma das últimas publicações em que Luhmann, já em Berkeley, na Califórnia, né, fugindo do nazismo, lá na Áustria, ele vai retomar essa questão da norma fundamental, vai reconhecer que houve uma confusão enorme dos juristas, né, sobre o que é uma norma hipotética fundamental, e ali ele vai fazer uma explicação muito mais detalhada, né, do motivo assim, pelo qual ele pensou essa norma hipotética fundamental. Com uma construção imaginária. Olha que interessante. Repara que na teoria pura, ele fala da norma hipotética fundamental como uma norma abstrata, sem conteúdo, puramente formal, né? E já em Berkeley, na Califórnia, depois de toda a experiência que ele teve, né, fugindo do nazismo, etc., lá na Califórnia, talvez por uma influência ali de Castoriadis, né, ele já não vai falar mais que a norma hipotética fundamental é uma norma puramente formal, lógica, etc.
ele vai dizer que é uma construção imaginária, tá? Que é justamente uma criação, né, para responder a esse pressuposto que não é jurídico, que é filosófico, né, da pergunta pelo fundamento de uma Constituição que fundamenta todo o direito, inclusive a si mesma, tá? Para quem quiser saber mais sobre Bertrand Russell, esse cálculo, né, da matemática dos conjuntos, tem uma metáfora também. Digitem na internet assim, ó, paradoxo do barbeiro, tá? O barbeiro que faz a barba de todos os homens da cidade, ele também faz a sua própria barba, tá? E aí a resposta para esse paradoxo, segundo Bertrand Russell, é justamente você criar um barbeiro hipotético fundamental. Um barbeiro que não faz parte do sistema de referência. Um barbeiro que não faz parte da cidade, tá? Então, o barbeiro que faz a barba de todos os homens da cidade, ele faz também a sua própria barba, tá? A resposta é, temos que criar um barbeiro que vem de fora, né? Para resolver esse problema do paradoxo, né? Da validade de um conjunto que contém todos os demais conjuntos, inclusive a si mesmo. Se vocês gostam de lógica, né? De paradoxos, é uma coisa bem interessante de estudar essas relações, né? Da matemática ali, da virada do século XIX para o século XX, tá? Norma hipotética fundamental de Kelsen, portanto, sinto muito, não é a Constituição.